também contaminação por cruzado. Genética da planta, né? Qual é a qualidade desse produto que vai estar gerando, né? Milho quebrado, grãos ortícolas são, de fato, um fator predisponente para o desenvolvimento de micotoxina. Armazenagem. Veja a situação que está esse silo em termos de aves, né, de pombinhas. Olha a situação desse silo aqui em termos de manutenção. Pré-cercado, de bola aqui, todo rasgado, né? Isso aqui permite entrada de ar, permite entrada de água. Isso é um prato cheio para desenvolver de fungo e, consequentemente, micotoxina, né? Aqui o material todo fungado. Mesma situação, milho caruncho, né? Veja, má compactação. Mesma situação, aqui é o ponto que mais se prolifera, né? Canto, parede úmida, tudo isso são fatores de risco que a gente tem que estar sempre monitorando, para evitar desenvolvimento de fungo e, consequentemente, também micotoxinas. Roedores, né? Existem trabalhos mostrando que a perda anual em grãos armazenados chega em 10% da produção nacional. Isso é muita coisa, é muito prejuízo. Aqui uma foto tirada no Paraná, é uma silagem de grão úmido, e veja como que estava detonado esse milho aqui, que estava sendo roído por rato, né? Manejo de silo. Isso é uma briga constante que a gente tem no campo, né, de fazer uma retirada boa da parede do silo para que não entre ar no material, né? Aqui essa foto à esquerda aqui mostrando onde não tirava com uma desensiladeira, né? Veja a câmara calorimétrica aqui, como que ela está bem apresentando alta temperatura. Veja aqui material onde estava bem compactado, parede fria, e onde não tinha compactação, estava havendo fermentação aeróbica, esquentando todo esse material, né? Isso é um fator de risco para desenvolvimento de produção de micotoxina. Então tem um efeito dominó aí quando a silagem está exposta ao ar, né? Se tem exposição ao oxigênio, vai acordar os fungos, eles acabam degradando o ácido lático, que seria produtos de fermentação do bem, vamos dizer assim. Aumenta a população do fungo, os nutrientes que são altamente digestíveis são destruídos, isso compromete a própria qualidade da silagem, né? Aumenta a produção de calor, desestabiliza todo o processo de fermentação, aumenta o pH, e aí as leveduras e fungos, bolor, estressados, vai causar ainda mais micotoxina. Então veja que é uma reação em cadeia, né? Além da composição do material ser bem piorado também, né? Então aqui só mostrando o trabalho, né? À medida que aumenta a população de fungo, vai diminuindo a estabilidade aeróbica da silagem. E aí o que acontece? Vai ter problema de consumo lá na frente, a vaca vai deixar de comer, acaba deixando de produzir leite também. Aqui são bons exemplos de manejo de silo. São simples, mas caprichoso, né? Aqui um grão úmido, uma cabana, evitando que caia chuva por cima. À medida que vai consumindo, vai empurrando essa cabana aqui. Acho bem bacana essa iniciativa. O outro silo também uma retirada muito bem feita, apenas a camada do que vai usar do dia exposta ao ar. Então são caprichos que a gente tem que ter na nossa atividade, né? Está sempre monitorando isso. Inclusive treinando a equipe que está envolvida nesse processo, né? Eles precisam ter noção do que realmente ele está fazendo, do porquê ele precisa fazer. Então, eu acho que essa capacitação dos funcionários também, eu acho que é um papel de todos que estão aí à frente do sistema, né, na fazenda. Gestão de micotoxina em termos de diagnóstico.
Aqui é uma grande dificuldade, né? Micotoxina ela é em ppb, partes por bilhão. Isso nada mais é que 1 segundo em 32 anos. Então é muito difícil no caso de isolar uma determinada micotoxina. O tamanho da micotoxina ele é inferior a 2,4 nanômetros. A maior micotoxina que se tem hoje é a clonidina, que é 2,4. Então veja a dificuldade que é identificar isso, né? De qualquer forma, outra dificuldade é, se eu perguntar para vocês qual desse milho vai ter micotoxina, tenho certeza que a maioria diria que é esse milho que está com fungo, né? Mas essa é a outra dificuldade, que nem sempre o material que tem a presença de fungo implica na presença de micotoxina. E o contrário também é verdadeiro. Se tem um milho saudável, provavelmente ele também pode ser que tenha micotoxina. Não quer dizer que ele não tenha. A única forma mesmo da gente fazer é investigação via laboratório. E qual que é a real qualidade do milho que é utilizado por nossos animais, né? A gente tem que ter um certo critério, até para quem compra direto da fazenda ou a própria fábrica compra o material, né? Perguntar se é de safra nova, se é de uma única procedência, se foi bem armazenado, se é livre de impureza, se está com a umidade correta, né? São pontos que a gente precisa estar sempre checando quando a gente vai adquirir algum produto, né? Seja qual ele for. E a gente sabe que para bovinos ou para ruminantes, né, de modo geral, normalmente é destinado ao milho de pior qualidade. Os de melhor qualidade vão para monográfico, suínos e aves. Em certo ponto faz sentido que são animais muito mais vulneráveis, né? Mas essa é a realidade que a gente vive. Então veja aqui um controle de qualidade, né, o que seria desejável, aceitável e aceitáveis com restrições. Aqui tem impurezas, avariados total, milho ardido, quebrado, mofado, xoxos e caruchados, a densidade, né, quilo por metro cúbico, os grãos bons, e geralmente é essa terceira coluna aqui que vão para as nossas vacas, né? Outra dificuldade, a micotoxina ela não é homogênea dentro do material, né? Se eu pegar essa parede de silo aqui, por exemplo, vários pontos de coleta desse aqui vai ter um nível de toxicidade por micotoxina. Então, a grande questão, o maior erro que existe para diagnóstico é erro de coleta. A gente tem que coletar vários pontos, homogeneizar todo esse material e aí sim enviar para o laboratório, né? Aqui nesse trabalho mostrou que 88% desse levantamento diz que 88% do erro é por erro de amostragem, 10% é erro no processo da amostragem e depois o erro analítico. Então tem muito critério no momento de coleta desse material, tá? Em termos de produto a granel, existe essa formulinha aqui, que é fórmula em rosca, né? Acho que muitas fábricas já utilizam isso, mas mostrando que o cálculo que se faz é 20 vezes a tonelada produzida, e aqui tem a relação do lote com quilos, né? Nesse exemplo aqui, ó, de 10 toneladas, seria 14 quilos. Então, um lote entre 10 e 14, eu preciso coletar 3 amostras, sendo 2 amostras duplicadas, né? Amostra duplicada. Então, 3 vezes 2 seriam 6 amostras que deveriam estar enviando para o laboratório. Tá? E ainda assim, gente, com essa toda a dificuldade que se tem, esse trabalho de esgoto aqui de 2022 mostrou que 97% das amostras estavam contaminadas com pelo menos uma micotoxina. Então, sendo o fusário a maior delas, né? Vomitoxina, zero-alenona, aflatoxina, que é do aspergilos, está 58,6, fumonizina 40,8,
ocra 38,8 e T2 28,6. Então é uma altíssima frequência encontrada aí nos meios de diagnóstico, né? E não só encontrou apenas uma micotoxina, existiam várias interações entre elas, né? Sempre quando tem mais de uma micotoxina, isso aí acaba potencializando a ação delas, tornam-se mais prejudiciais ainda. Existe uma ação sinérgica entre elas, né? Então nem sempre a gente deve se contentar quando o relatório chega, o laudo chega do laboratório dizendo que tem 2 toxinas, porém o nível está baixo. Porque existe sinergia entre elas e isso potencializa a ação delas. Então a interação é muito importante a gente considerar isso, e os efeitos clínicos são maiores quando há interação entre elas. Aqui o levantamento do professor Patrick Schmidt, da Universidade do Paraná. Ele fez o levantamento de silagem de milho na região de Castro, Toledo, sudeste de Goiás, eu coloquei em vermelho aqui para vocês verem, sul de Minas e oeste catarinense, Santa Catarina. Vejo que teve alta contaminação de micotoxina, né? E todas elas foi pesquisada, teve. A AFA foi que teve menos aqui nos estudos, né? Apenas em Castro e no oeste Santa Catarina. Mas, então, em média, aqui 30% das amostras foram contaminadas. Então, existe o problema. Isso é um fator real que a gente tem que encarar, né? Ela comete todas as espécies. Existem alguns sintomas que são mais específicos em determinado tipo de micotoxina. Essa aqui, por exemplo, é a vomitoxina, por isso que ela recebe esse nome. Em suínos é mais acometido, né? Aqui as situações em aves, também pulmão e fígado são lesionados, e no nosso caso aqui de vacas de ruminantes e vacas de lactação, aborto, edemaciamento de vulva, problema hepático e pulmonar também. Bom, evidentemente depende do nível de contaminação, né? Mas nem toda categoria animal vai ter a mesma sensibilidade. E até mesmo dependendo do estágio que esse animal se encontra. Então, por exemplo, o animal que está no período de pós-parto, onde o sistema imune é mais acometido, vai ser mais grave a situação, vai estar mais sensível a ter problema de micotoxina, né? Por exemplo, a aflatoxina, ela é muito mais impactante para a saúde animal na fase jovem do que na fase adulta. Na fase adulta, a gente tem que lembrar que a aflatoxina, importante, o maior prejuízo dela é na contaminação do leite, tá? Que tem repercussão na saúde humana. O que mais acomete realmente em termos de saúde para vacas em lactação e gado jovem é a zeara alemã. Essa, de fato, tem muitos trabalhos evidentes aí de sintomatologia que compromete toda a rentabilidade, né? Aqui, quais são os níveis de intervenções de micotoxina que a gente procura preconizar? A gente sempre adota um nível baixo de micotoxina, a gente já deve intervir na situação. Aqui seria para gado jovem e aqui para as vacas secas e vacas em lactação. Então esse seria o limite tolerável mínimo que a gente poderia considerar, né? Mas que tem que estar feita a intervenção. Os sintomas são bem repetidos entre eles, um destaque aqui para a zeara alemona, que ela tem impacto direto na eficiência reprodutiva, queda de consumo de matéria seca, queda de produção de leite, lesões de órgãos. Aqui entra intestino, integridade intestinal, como foi falado anteriormente, hepatooxidação, problema de fígado também, hepático, né? Lesão pulmonar, imunidade, tem muito problema de, por exemplo, às vezes que não responde à vacina, principalmente em situação de alta contaminação de micotoxina. Então são situações que, em acúmulo com outros fatores, vai diminuir a produção de leite também, né?
Então, como eu falei no início, né? No início, há pouco tempo atrás, a gente achava que as ruminantes não seriam capazes de ter problemas de micotoxina. Mas, pelo contrário, algumas até potencializam a ação dependendo do produto que é originado depois da fermentação, né? E eu chamo a atenção aqui da zearalenona, que ela produz esse componente aqui, o alfa-zearalenol, que ele é estrogênico e tem uma ação muito mais impactante do que a própria zearalenona. Ela é 10 vezes mais potente. Então, vou falar um pouco sobre cada uma delas aqui rapidamente. A aflatoxina, aqui são dados de 2007, é bem antigo, mas mostrando que ração comercial, milho, ração comercial feita, ração feita na fazenda, fubá de milho, apresentavam 46% aí de contaminação, em torno de 40% em média. Mas o que tinha mais toxicidade em termos de ppb, nível médio de contaminação, era o farelo de amendoim. Então, muito cuidado também quando a gente quer baixar custo de alimentação e substitui farelo de soja por farelo de amendoim. Né? Lembre-se desse risco que tem, que às vezes barato sai caro, né? As consequências são bem evidentes, né? E aqui, quando a gente olha a ração, o farinha de milho, vai estar em torno de 10, 11 ppb. Isso em 2007. Provavelmente hoje, se a gente fosse fazer esse mesmo levantamento, essas colunas estariam mais altas aqui, com certeza. Então, de novo, a aflatoxina, ela tem um impacto na saúde humana, porque ela é cancerígena quando ela transforma no fígado em aflatoxina M1. Então, isso ela acaba sendo absorvida e vai para o leite. Em vacas de alta produção, quanto maior o leite, maior a produção, maior o consumo, maior a taxa de passagem. Muitas vezes nem tem tempo de degradar a micotoxina, então isso aumenta também a concentração de aflatoxina M1 no leite. De novo, né, a resolução que tem na legislação de meio ppb aqui para leite fluido. Isso é 5 gramas em 1 milhão de litros de leite. Você vê que é mínima a concentração, mas que tem restrição. E nenhum tratamento que se aplica ao leite para sua comercialização degrada a aflatoxina nenhuma. Ela pode ser pasteurizado, pode ser processado em derivado, que não vai degradar a aflatoxina nenhuma. Aqui o percentual de contaminação de amostra de leite por aflatoxina nenhuma em função da época do ano. Se a gente olhar aqui, o inverno é o que teve mais contaminação. Isso faz algum sentido, porque o período que se mais arrastou os animais é no período de inverno. Então, por essa questão, acabou aumentando aqui a participação, a incidência de aflatoxina nenhuma no leite. Aqui um descarte de leite contaminado nos Estados Unidos, onde tinha a mesma restrição nossa aqui, maior que 0,5 ppb, acabou sendo descartado todo o leite. Em termos de sintomas, né, que a gente já foram observados em alguns estudos, altera a função hepática, reduz o consumo, aumenta a resposta inflamatória, reduz a função imune, contaminação no leite, como a gente acabou de ver, e redução de até 2,5 kg na produção de leite. Evidente que se a gente olhar esses sintomas, é difícil a gente fazer um diagnóstico diferencial, né, entre outras ocorrências. Por isso a importância da gente estar sempre monitorando os alimentos que estão na propriedade também e tentar fazer um diagnóstico diferencial. Aqui um trabalho 2004, Zé Eduardo Santos, entrou com caroço de algodão com 98 ppb de aflatoxina na dieta de um rebanho de 1.500 vacas de lactação. Se a gente olhar aqui o momento da aplicação do BST, ele atingiu o pico aqui e introduziu o caroço contaminado.
Veja que no próximo aplicação de BST não teve nem resposta em tipo de produção de leite. Foi comprometido toda a produção, né? Depois que removeu, aí voltou, mas também não voltou como era antes. Aí, certamente precisa ter um espaço maior aí para recuperar esse problema aí, né? Que deixou como residual, vamos dizer assim. Fumonizinas também altera a função renal e hepática, reduz a função imune, altera a fermentação ruminal e também uma redução de produção de leite de 2,5 kg vaca dia. Veja esse trabalho aqui, que é exatamente essa referência aqui de 2,5 kg vaca dia em média, né? É muito leite quando se compara com o grupo controle, né? Zearalenone, como eu falei anteriormente, para mim é mais impactante em termos de afetar a saúde, especialmente eficiência reprodutiva, exatamente por essa questão de metabolizar o zearalenol, que é muito mais potente que a própria micotoxina, tem o efeito estrogênico, né? E o que se observa nos machos são atrofia de testículos, redução de mobilidade dos espermatozoides. Nas fêmeas, entumecimento de vulva, vaginite, aborto, entumecimento ou edema da glândula mamária de novilhas virgens. Mortalidade embrionária, cios anormais, né, porque uma atividade estrogênica, e cistos ovarianos com maior incidência também. Então, esses são sintomas clássicos que a gente observa, são edemas de útero em novilhas virgens, né? Parece que estão prenhas, mas estão virgens. Tá? Essa aqui é uma foto que eu tirei fazendo aqui o da assistência na Descalvado, isso foi em 2007, quando a gente começou, inclusive, a fazer esses tipos de levantamentos de micotoxina. Veja que está bem demasiado os úteros, né? Então, esse é um sintoma bem clássico, se alguém observar na propriedade aí, lembrar desse fator aí da micotoxina pela zearalenone. Ela também afeta a fermentação ruminal. Aqui nesse estudo mostrou que diminuiu a digestibilidade de fibra, até mesmo combinado com outra micotoxina aqui, que é a patolina. Diminuiu a produção de ácidos graxos e diminuiu a produção de proteína microbiana. O que traduz isso? Diminui o aporte energético e aporte proteico para o animal produzir leite, né? Então afeta não só a reprodução, mas também o sistema digestivo também. Mesma coisa em relação à vomitoxina. Também diminuiu a digestibilidade de fibra e reduziu a eficiência da proteína microbiana, a produção de proteína microbiana. Aqui um trabalho na Carolina do Norte, mostrando que à medida que aumentou a concentração de vomitoxina, foi aumentando a queda de produção de leite. Chegou até 1,8 kg de leite a menos aqui, quando estava com 800 ppb de vomitoxina. Então, cerca de meio quilo de produção de leite com 750. A recomendação em nível dietético de 300 a 500 já indica problema de micotoxinas e merece atenção, né? Então, de 300 a 500 é isso daqui, ó, já está perdendo mais volume de leite. Então, a gente tem que antecipar esse problema, né? Então, impacto econômico da micotoxicose em rebanhos leiteiros. Redução de consumo de matéria seca, pelo menos 1 kg, segundo os levantamentos que foram feitos nos dados, né? Perda no volume de produção de leite, 2 kg em média, diminuição da gordura do leite, redução de proteína do leite, aumento de contágios somáticos acima de 200 mil CCS, aumento de intervalo entre partos por 60 dias a mais, aumento da taxa de inseminação em torno de 10% e aumento de custo de veterinário, né, também mais que 10%. Então, menor rendimento de leite, menos 12%. Os custos operacionais da fazenda aumentaram 3%,
E a redução do retorno anual sobre custos variáveis passou de 15% para 8% de situações que tinham alta contaminação por micotoxina, né? Segundo literatura, julgamentos e depoimentos de produtores. Então, como prevenção, né? Porque a gente tem que pensar como prevenir as ocorrências de micotoxina. Primeiro, pensar lá no campo, né? Que também é favorável ao desenvolvimento de micotoxina. Procurar selecionar uma melhor genética da planta, né? Que os grãos sejam mais resistentes aos fungos. Fazer rotação de cultura. Pensar na qualidade da semente, como falei anteriormente. Uma adubação balanceada e controle de insetos. Isso é muito importante. Colheita, ter cuidado também em todo o processo da colheita, né? Ter equipamento apropriado, evitar que tenha tombamento da lavoura. Uma remoção, se possível, das porções podres, né? E plantas com alta umidade. E depois também o armazenamento, como eu mostrei para vocês as fotos lá, tem situações que a gente não pode admitir, né? Então, tecidos apropriados, controle de temperatura e umidade, controle de insetos e também usar antifúngicos. Antifúngicos, como produtos que a gente utiliza, os mais utilizados são ácido propiônico, ácido acético, ácido sórbico ou ácido benzóico. Qual é a grande questão? Os fungos eles não são eliminados não eliminam as micotoxinas, tá? Que já existem. O que de fato funciona como controle para a micotoxina é usar adsorventes. Nada mais é fazer com que ele absorva essa micotoxina, se grude no material e é eliminado todo o trato gastrointestinal pelas fezes, né? E é importante a gente entender que cada micotoxina ela se difere uma da outra, tanto em peso molecular como em polaridade. Existem micotoxinas com alta polaridade, média e alta, e micotoxinas de baixa polaridade. Então, nem sempre um único absorvente, que às vezes se diz que é amplo espectro, ele não vai ser amplo espectro se ele for só com uma base dentro do produto. Então, por exemplo, alumínio silicato, né? Ele vai ser interessante na absorção dessas micotoxinas aqui, de média a alta polaridade. As de baixa, ele não vai ser eficiente. Então, as de média a alta, o absorvente ele é feito de troca catiônica. Já as de baixa polaridade, como tem superfície porosa de maior superfície, é necessário um composto orgânico para poder atrair essas micotoxinas. Tá? Então, basicamente, são esses mecanismos aqui. Um por troca de elétrons, que são as de média e alta polaridade, e as outras são que tem que ter um composto orgânico, que tem uma superfície, uma porosidade maior para poder atrair essas micotoxinas, né? Depois ser eliminado pelas fezes. Então, o que a gente preconiza, o que a gente tem que ter em mente quando vai pensar num absorvente de micotoxina? Como o absorvente geralmente, a origem dele é rochosa, né, ou de jazidas, ele não pode ter contaminante. Por exemplo, metal pesado. Isso é um antagonismo para a absorção de outros minerais, por exemplo, ou nutrientes. Absorver somente a micotoxina. Às vezes tem situações que vai estar absorvendo também mineral e algum outro nutriente, coisa que a gente não quer. Então tem que ser específico para a micotoxina. Ter certeza que a dosagem recomendada ela funciona. E talvez o mais importante delas aqui é a validação em vivo, né? São testes que a gente realiza no campo. Aí eu trouxe esse experimento que foi feito, nós fizemos no setor de reprodução animal da Universidade Federal do Rio de Janeiro, foi por 12 semanas, então tinham 3 grupos de 10 novilhas de 18 meses, tinha o grupo controle, o grupo que recebeu um alimento contaminado por 300 ppb de zearalenona, e o grupo que foi
contaminado por zearalenona mais o adsorvente do Tox LS, 20 gramas por animal dia. Então aqui eram os animais que foram utilizados, era da raça Nelore, com 350 kg de peso, e a dieta era composta por 70% de volumoso e 30% de concentrado, né? Tinha mais de 18 meses de idade. O que mediu? Tamanho de vulva, morfometria do aparelho reprodutivo, presença de cisto, dosagem hormonal, consumo, digestibilidade da dieta e ganho de peso. O que observou em termos de eficiência reprodutiva? Foi feito o processo de coleta de oócito. Se a gente olhar a resposta aqui, ó, o grupo que tinha contaminação por zearalenona e não tinha absorvente foi bem inferior à qualidade de oócito em relação ao grupo controle, que não tinha contaminação, e o grupo que recebeu o adsorvente. Ou seja, o adsorvente teve eficiência do processo de absorver a zearalenona e não comprometeu a eficiência reprodutiva nesse caso. Então, isso mostrou de fato a importância a validação desse produto, né? Aqui a comparação de produtos no mercado em termos de ligação para zearalenona, com 1000 ppb, 0,1% de inclusão, foi feita aqui metodologia HPLC. Se a gente comparar o produto Notox LS, teve quase 100% de eficiência de absorção, né? O melhor produto que foi em torno de 44 numa situação de pH 3 e uma outra 32 no pH 6. É importante ter essa avaliação também de pH, porque a gente tem que pensar no pH ruminal e no pH do abomaso, por exemplo, né? Intestinal, que é mais baixo o pH. E também pensando no monogástrico, né? Então, exatamente isso daqui, ó. Se a gente olhar, comparar o produto A com o produto que nós temos como do espectro, a eficiência aqui foi de 99,7 em pH 6, 98,8 em pH 3. Enquanto o produto A, 16% e 10%. Uma eficiência muito baixa em relação ao que a gente está oferecendo no mercado, né? Então, para qualquer nível de pH e para qualquer nível, para qualquer tipo de micotoxina, a eficiência é bem alta, né? Então, a gente tem dois adsorventes que a gente tem no mercado. Ele vai atuar na absorção de aflatoxina e pomonizina. A base dele é de bentonita sódica e cálcica com camada diferenciada da rocha, que ela tem uma origem vulcânica, inclusive. E a outra é o Notox LS, que ele é de mais amplo espectro, que vai também estar absorvendo as micotoxinas e compromete a eficiência reprodutiva, né? A base é clinoptilonita, bentonita e carbono orgânico de coco de babaçu. Então elas absorvem todas as micotoxinas aí que mais comprometem a saúde do rebanho, né? Essa é a dosagem recomendada para cada categoria. Isso é uma dosagem preventiva, tá? Se tiver situações de caso agudo, talvez a gente tenha que dobrar inclusive essa dose, mas essas são as recomendações. Em média vai dar em 1 grama por quilo de matéria seca consumida. Da mesma forma que o nosso colega falou anteriormente, né? A gente tem que fazer uma analogia pensando no seguro do carro. A gente não quer que ocorra nenhum problema, a gente quer assegurar que, se houver problema, a gente tem um seguro na mão que vai repor o dinheiro que a gente vai perder, né? Quando a gente pensa na própria fonte de renda da fazenda, já que a gente está fazendo coisa que realmente precisaria para ter maior segurança alimentar, inclusive, né? Garantir maior produção de leite, eu acho que tem que sempre pensar nesse custo-benefício, né? Sem dúvida, o uso de absorvente. Evidente que não vai corrigir todo o problema, a gente tem que ter a nossa responsabilidade como técnico, como produtor, de orientá-los a ter um bom manejo na fazenda também, em termos de qualidade de forragem, né, manejo de silo, etc. Mas
diante de tantas evidências que a gente encontra no campo hoje, eu acho que é fundamental a gente estar usando absorvente, né? Para mim é como uma vacina, por exemplo. Está entrando no calendário sanitário. Então, como conclusão, né, micotoxicose é um problema real. A ação sinérgica entre as micotoxinas vai aumentar a toxicidade dos animais, níveis aparentemente baixos. A gente não deve ficar tão tranquilo assim, né? Elas tornam-se importantes quando combinadas. De novo, vai ficar mais tóxica. Interações com outros fatores, isso aqui dificulta ter um diagnóstico diferencial, daí somente mesmo através de análise laboratorial. Agora, muito cuidado com relação a custo de análise, às vezes você quer identificar somente uma micotoxina, mas ela tem outras, então a análise incompleta pode dar uma falsa sensação de que está tudo bem, né? Cuidado na amostragem também. Muitas pesquisas não repetem os problemas que a gente observa no campo e vice-versa também. Então é ter bem bom senso nas decisões, né? E o principal problema que a gente olha de um modo geral é a imunossupressão. E micotoxina, ela pode ser a raiz de muitos problemas e a gente não está olhando para isso, né? Então é algo que a gente tem que olhar, que a gente não enxerga, precisa investigar mais a fundo. Por isso que a gente chamou como tema os problemas invisíveis, né? E a gente tem que estar constantemente monitorando isso daí. Pode achar que não é um problema, né? Daí eu agradeço a atenção de vocês, estou à disposição para qualquer dúvida aí, queiram perguntar, alguma consideração a fazer também. Ok?